Bem-vindos ao Fita Expressa, o podcast de música do Correio do Povo. Na nossa 5ª edição, vamos falar da volta da formação clássica dos Titãs e também sobre bandas que voltaram e não deveriam ter voltado, bandas que deveriam voltar e não voltaram, bandas que gostaríamos que voltassem, todas as variações sobre retornos e coisas que ficaram pelo caminho. Então, estou aqui para conversar com Chico Isidro, responsável pelo blog Cena Rock. Tirei ele da cobertura da Copa do Mundo de Esportes do Correio do Povo para falar sobre Titãs e sobre bandas. E também, como sempre, Mariana Neck. Tudo bom, Mariana? Olá, tudo bem? Então, sobe a trilha, Mariana, e vamos lá. Ô Creed, fala pra mãe. Chico Isidro deve se lembrar dessa frase, a Mariana é muito nova, não deve ter a mínima ideia do que eu tô falando. É uma frase clássica do segundo disco dos Titãs. O Televisão, né? Televisão, de 1985. Que tudo que a antena captar, meu coração captura. Na época, os Titãs ainda era uma banda... Ela era uma banda pop ainda, né? Os Titãs do Iê, Iê, Iê. Dos Titãs do Iê, Iê, Iê. Isso, né? Era uma banda com 8 integrantes. Depois a banda acabou virando uma banda um pouco mais rock, especialmente depois do Cabeça de Dinossauro, que foi o disco seguinte, né? Sim, de 86, é um disco clássico, né? Com músicas que até hoje fazem parte da vida da galera que viveu os anos 80, né? Curtia rock, né? O disco é quase o disco de 86 é quase um greatest hits ali, né? Isso, Polícia, Cabeça de Dinossauro. Igreja, que é o meu hino. Igreja, Homem Primata. Quase um... O quê? Melhores... Pode pegar aquele disco e ser quase os melhores dos Titãs, né? Gosto muito depois o seguinte, né? O que é o Jesus Não Tem Dente no País dos Banguelas, que é outro, na mesma pegada, quase beirando o heavy metal, né? Pegado pesado, guitarras, riffs, distorção, bateras. E depois teve o Black Blonde, que é exatamente, eu acho que é o último disco, assim. É o mais experimental, né? Que é da último disco, assim, que é fase, não sei se a gente pode dizer que normalmente se usa a fase imperial, a fase mais clássica dos Titãs, né? Que daí teve Flores, né? Um disco, eu acho que muito Arnaldo Antunes, aquele disco, assim, né? Sim. Tem muito a cara do Arnaldo Antunes, assim. E daí depois a coisa degringolou, né? Sim. E daí teve aquele Tudo ao Mesmo Tempo Agora, que daí é o último disco com o Arnaldo Antunes, de 91, né? De 91. Aí, não sei se você me lembra agora, se o Andor ele fica pelo 93, o Titanomaquia, né? Já saiu, né? Daí ele sabe, porque daí aí entra o grunge. E daí o grunge atropela tudo, não só lá fora, mas aqui dentro também. Isso, meio que desregulamenta o mercado, assim, né? Isso aí. Tanto que o Titanomaquia é um disco gravado nos Estados Unidos, né? Com o Jack Endino, né? Jack Endino, né? Foi o cara que produziu os Titãs, né? Isso. Os Titãs não. O Nirvana. E daí eles usam o Jack Endino, mas... Né? E a partir daí a banda começa a se desintegrar, os integrantes vão saindo aos pouquinhos ali, né? Isso. O Nando Reis sai, o Paulo Miklos vai fazer cinema, vai virar ator, né? E depois cada integrante vai saindo. A banda nunca acaba, eu acho que... Nunca acabou, cara. Aí o Marcelo Fromer morre em 2001, atropelado, né? Foi andar de bicicleta e foi atropelado. Isso. Nunca se achou o autor do crime. O Tony Bellotto vira escritor, né? E... Casado com a Malu Mader, até hoje. E o Titãs, acho que só tem sucesso com aquelas versões, né, de músicas unplugged, ou quase unplugged, né? Teve 94, 95, fizeram um acústico, né? Isso, pra MTV ali, né? MTV. E daí ali saiu com umas versões de músicas do Roberto Carlos e tal, e daí a banda teve um certo retorno, mas já tinha perdido aquela faísca dos anos 80, assim. Isso. E agora anunciou o retorno. E agora volta com a formação
na realidade, sim. Até eu assisti os Titãs 2017. Eles estavam comemorando os 30 anos do Cabeça de Dinossauro. Era o Tony Bellotto, Branco Melo, Sérgio Brito, né? E é mais o Beto Lee, que é o filho da Rita Lee, né? E eu não me lembro o batera. O Charles Gavin saiu pra virar produtor musical. Isso, o Charles Gavin comentarista de televisão, de esporte, produtor musical. O Charles Gavin ele é um cara pesquisador, né? Sim. Pesquisa coisa dos anos... discos antigos, né? Baita batera, né? Que não é o batera original do Titãs, né? Sim, ele era do Ira, né? Isso, era do Ira. Eles inverteram, né? O Paulo Jung saiu. Mas agora os Titãs anunciaram a volta, né? Isso. Com a formação clássica para uma turnê que vai ir até o ano que vem. O primeiro lote, acho que o primeiro show em São Paulo, esgotou os ingressos pro Allianz Parque ali, em 50 mil ingressos, esgotaram em 4 horas. Tanto é que eles anunciaram um show extra, tive o tamanho, a procura. Mariana, tu entrou em conversa, o que tu acha dos Titãs, Mariana? O quanto os Titãs tocou a tua vida, Mariana? Absolutamente nada, assim. Eu, por exemplo, eu assisti o Titãs no Beira-Rio no Gigantinho 86, do show do Cabeça de Dinossauro, né? Essa época a Mariana não existia. Nem pensava em existir, né? Você estava em uma outra dimensão. Foi um baita do show, aquele show no Gigantinho 86. E eu nunca esqueço e tem a famosa, que as pessoas começaram a cuidar que o Haroldo Antunes, ele não cantava a igreja, né? E as pessoas começaram a cuidar o tempo que entra a música pra ver se ele não ia cantar mesmo. É quando começa a igreja, ele vai se afastando, ele fica no palco, mas bem de canto, né? E parado. Ele fazia umas dancinhas meio estranhas, né? Nem dancinha ele faz, ele fica totalmente parado, né? E o resto da banda pegando fogo, né? Família, uma outra música clássica, Família, né? Que é cantada pelo Nando Reis, né? Isso, Família. Nando Reis depois ele virou um compositor pop, né? Muito sucesso, né? Parcerias com a Cássia Eller, né? Isso, com a Cássia Eller. É uma banda assim, até quando eu fui assistir show em Torres em 2017, eu tava meio assim, o Titã já passou, né? Não tem mais a mesma pegada, será que eu vou sentir aquela coisa E os caras ainda estavam... Foi um baita de um show. Um show muito bom. Porque esse tipo de banda... É que nem o show do Kiss que eu fui... Márcio Luciano. Tipo, é uma banda que tu... vai meio no automático, assim, né? É um show que tu já sabe o que tu vai assistir, tu sabe o que tu espera, sabe o que vai acontecer, mas é um show extremamente profissional. Tu não vai se surpreender com esse show, mas é um show extremamente profissional, assim. Tu sabe do início ao fim e os caras cumprem o que eles prometem, assim. Arrisca, né? Faz tanto tempo que eles estão na estrada fazem aquilo então... que tu faz quase que de olho fechado. Olho fechado. A diferença desse show é que, novamente, vão ter 7 caras no palco, que há muito tempo não tocam juntos, né? Isso. Que há 7 não, vão ser 6, né? Porque o Fromer não vai estar, né? Então são 7, porque era 8, é verdade. O Fromer não vai estar, infelizmente, né? Faleceu. Mas vão ser 7. E daí tem que ver como é que essa química vai funcionar, especialmente porque o Arnaldo Antunes meio que saiu desse horizonte, assim, né? Isso. Tipo, não toca rock e tal, faz outras coisas. Ele é a coisa mais MPB, né? Tribalistas com o Carlinhos Brown e com a Marisa Monte, né? Então, essa dinâmica que a gente vai ter que ver como é que vai funcionar. Mas imagino que não tipo, é como andar de bicicleta, assim, né? Uma vez que tu faz os ensaios ali. E qual a tua expectativa pro esse show de maio, 5 de maio, né? 6 de maio no Beira-Rio. Teatro. Cara, é um pouco isso, assim, é tentar ver como é que a dinâmica do show funciona e qual o setlist, o que eles vão tocar, né? Se vai ser só músicas daquela fase pesada, antiga, ou se vão pegar música desde 85, 84, ali do primeiro disco, se vai ser música só da formação clássica, se eles vão pegar coisas que eles tocaram depois da saída do Arnaldo, por exemplo, né? Ou não, né? Como é que essa... Eu acho, eu não sei, porque eu não tenho conhecimento ainda do setlist, né? Mas eu acho que eles vão focar muito no 84, 85, 86, 87 ali. É possível, acho que vai ser até o Black Blonde ali, isso, mais ou menos. Que é a fase que a galera mais tem aquela coisa sentimental, mais... É uma coisa mais nostálgica nos 80. Isso, né? Acho que sim. Mas talvez entre alguma coisa do Acústico MTV, que é uma coisa que ficou muito presente, assim, aquelas músicas, aquelas covers, talvez alguma coisa disso aí. Nessa fase eu já não tava mais curtindo. O pessoal tinha largado. Eu tinha... Mas foi uma época que para o pessoal que cresceu nos anos 90 ali, né? Tipo, é uma coisa muito presente ainda. E muita gente desse público vai estar presente nesses shows. Era muito forte, né? E tu ligava a MTV, acústico do Titãs, do Ira, né? Bombardeando o dia todo, a tarde toda. Essa marca do acústico era muito forte. Né? Isso,
E essa questão dos Titãs nos levou a trazer um exercício de pensar quais bandas que voltaram. O revival? Os revivals. E quais bandas que voltaram que a gente gostou de ver. E eu queria trazer a Mariana pra conversa. Quais dessas Agora eu sou capaz de opinar, Agora você é capaz de opinar, né? Agora ela saiu do canto emburrada ali, que não tava gostando. Lembrando Glória Pires, agora eu sou capaz de opinar. Totalmente incapaz no primeiro bloco, agora eu sou totalmente evocando Glória Pires. Quais bandas, Mari, que voltaram e que te mexe o coraçãozinho? A primeira que eu escolhi aqui foi My Blood Valentine. Eu tô sempre falando dessa banda aqui. Ela insiste pra mim eu escutar essa banda. É uma das bandas mais importantes da cena musical. Lançaram um dos álbuns mais importantes da história da música, gente. Loveless, de 92. Enfim, pra mim é uma banda muito influente esse álbum também. Eles criaram um gênero, criaram um jeito de tocar guitarra. Acho muito importante, assim. E eles acabaram em 97. E a banda, em vários problemas. O líder, né, o Kevin Shields, era meio doidão. Né? Ele ainda existe, né? Então ele é meio doidão. O pessoal compara ele com Brian Wilson, assim, um Syd Barrett da Brian vida. Wilson dos Beach Boys. Meio loucão, assim, meio excêntrico. Loucão nível ficar numa caixa de areia com fone de ouvido enfiado, ouvindo revólver o tempo todo. Assim. Eu acho que talvez nesse nível, assim, o de criar ondas de guitarras, né, enfim, quase falir um estúdio pra fazer vários takes de guitarra, enfim. Mas a banda acabou em 97 e sumiu, assim, dos radares, e nesse tempo eu acho que eles criaram um cult following, assim, o pessoal começou a ouvir, descobrir, ver quão importantes eles foram e são ainda pra música, e quão influentes eles são, tanto que tem várias bandas que tentam imitar esse som e não conseguem, que foi algo que a gente conversou no Revolver também, no episódio de Revolver. Tem sons que são irreproduzíveis, vê que as pessoas tentam buscar e não conseguem reproduzir como o original, né? Eles acabaram em 97 e voltaram em 2007, 10 anos depois, e lançaram um álbum em 2013, que foi o único depois dessa volta, um ótimo álbum, assim, que foi o sucessor, né, do Loveless, que é tão bom quanto, lógico que não tão inventivo, porque ali no Loveless que eles criaram tudo, mas muito bom, assim, eu acho que é uma volta interessante. Eles só lançaram isso, eles ainda estão atividades, eles ainda fazem alguns shows, aparecem em alguns festivais, assim, mais alternativos pela Europa. Esperamos mais álbuns, né, que não seja só uma atividade só pra não dizer que a banda acabou, né, porque tem banda que faz isso, né, que acabou há muito tempo, mas não anuncia o fim, né? Mas é esse foi a banda que eu escolhi mais pra começar, assim, pra falar desse assunto de bandas que terminaram e voltaram. A outra que eu escolhi aqui também faz meio que parte dessa cena, assim, do My Blood Valentine, que é o Slowdive. Eles chegaram um pouquinho depois, né, mas eles são inseridos ali no mesmo gênero, né, que é o shoegaze, estão na mesma prateleira. Eles lançaram 3 álbuns e acabaram em 95, e também tem esse lance de uma banda que, quando estava em atividade, talvez não tinha recebido toda a crítica a seu favor, não tinha grandes fãs, e as pessoas redescobriram depois. Foi nesse meio, né, nesse contexto, assim, que eles voltaram também. Eles voltaram em 2014, pouquinho depois que o My Blood Valentine, então acho que teve um respiro do shoegaze ali. Outras bandas já estavam novas bandas, no caso, né, estavam reproduzindo esse som. E eu acho que essas bandas, olha, estão descobrindo a gente, vamos voltar, né, ver o que acontece. E eles voltaram e lançaram um álbum em 2017, que também, assim como o My Blood Valentine, só lançaram um e pararam, mas estão em atividade, também fazem alguns shows, eventualmente. Eu acho que eles chegaram a passar no Brasil, uma banda que eu acho que ela não é tão importante quanto My Blood Valentine, assim, nem de perto, mas é uma banda que eu gosto bastante, assim, acho que tem bons álbuns, enfim, acho que é uma banda que vale a pena ouvir. E Chico Isidro, e as tuas bandas que voltaram e que valeram a pena? Valeram a pena. Aí começamos o Black Sabbath, né? Que voltou em 2011, né? Depois do... A banda acabava, não acabava, né? O Tony Iommi, mantinha a cozinha, trocava o vocal, geralmente. Era o Ozzy, né? Saiu o Ozzy, aí entrou o Dio. Depois ficou só ele, né? Uma época ficou só o... E ele manteve o nome da banda que a gravadora queria que mantivesse, que era pra ser disco solo do Tony Iommi. Tony Iommi, isso. Aí o Sabbath, ele volta com a formação clássica em 2011, só que por uma questão de contrato, né? O batera, Bill Ward, ele não curtiu a ideia. Não curtiu a ideia, ele achou que estava sendo prejudicado. Ele foi substituído pelo batera do Tommy... Cofletos, isso. Isso. Mas como é que eu consegui me lembrar disso, mas o Cofletos. Muito bem. E aí eles voltaram, fizeram o disco 13, né? 13, né? Em 2013. A gente teve a oportunidade de assistir a banda em Porto Alegre, né? Fiergs, né? Na Fiergs, lembra? A gente foi lá nessa... Outra banda também que acabou,
falou, a abertura do Megadeth, né? Sim. Que foi outra banda que ela é dirigida pelo ditador Dave Mustaine. E o Dave Mustaine, em 2002, ele acaba a banda. Ele chega e ele teve um problema nas mãos, ele não podia mais tocar guitarra, ele acabou a banda. Só que passou um tempo, ele, em 2004, vou reativar a banda. Vou reativar a banda e a banda tá nativa até hoje, né? Com o Kiko Loureiro, que era do Angra, uma das guitarras, né? Outra banda, voltando ao Sabá. No Sabá, ele voltou, em 2014 ele foi na feira assistir o show, depois do Ozzy tocou em 2015, Zequinha, mas eu acho que o Sabá tocou 2 vezes aqui. O Sabá tocou 2 vezes aqui. E o Ozzy depois tocou no Zequinha aqui. Isso, o Ozzy tinha tocado em 2011 no Gigantinho. Tocou no Zequinha. Tocou no Zequinha em 2015. Com o Motorhead. Motorhead com o Judas Priest, né? Isso. E assim, aí, bandas que acabou, e o pessoal já tá comentando que pode voltar, né? A pessoa pedindo, lá nos Estados Unidos, Slayer, né? Formada em 82, 83, ela acabou, ela encerrou atividade em 2019, e os caras, só que aí os caras já estão pedindo, tá fazendo falta pra cenário metal, né? De repente, quem sabe, né? O Jeff Lynne não pode, porque ele morreu em 2013, né? Mas aí ele foi substituído pelo Gary Holt, do Exodus, né? Os caras estão pensando, os fãs dos Estados Unidos estão batendo na tecla, né? Com o Kerry King, né? Com o Tom Araya, pra ver, pensa bem, né? Vocês ainda tinham muito gás, podiam ainda estar tocando, fazendo discos. De repente, quem sabe que o Slayer não volte, né? Nada que uma boa proposta, né? Isso, Nada que um bom festival. Sim, muitas... E essa coisa da volta, muitas bandas dos anos 80 que a gente pararam, elas... Com a questão da nostalgia, né? Que os anos 80 foi uma época, uma década muito marcante. Muitas bandas estão voltando, né? Estão tudo velhão aí e tocando. As minhas bandas, uma delas o Chico falou, seria o Black Sabbath, né? Então vou me abster de comentar. A outra seria o Pixies, né? Foi uma banda que parou e voltou em 2005, se eu não me engano, 2004, né? Voltou com a King Deal, depois a King Deal pulou fora pra outra banda que também voltou, que tem uma banda interessante, que é o Breeders, né? Que ela toca com a irmã dela. E daí o Pixies com o Frank Black até continua até hoje, né? Botaram uma outra baixista, é uma banda que lança discos, inclusive, que eu até não acompanho tanto a carreira. Ouvi alguns shows, não cheguei aí nos shows, porque eles tocaram só lá fora. Então chegaram a tocar aqui alguma vez, não cheguei aí, foi em Curitiba e tal, mas ouvi alguns discos ao vivo que eles lançaram, algumas gravações piratas, mas os discos de estúdio eu não cheguei a acompanhar, assim. Mas é uma banda, teve uma carreira muito legal nos anos 80, começo dos anos 90, quando eles acabaram, e influenciou muita gente, inclusive o Kurt Cobain. Foi sensacional quando eles voltaram, porque tiveram mais sucesso e reuniu muito mais gente de quando eles estavam na ativa, né? E muita gente disse que os Ramones também aconteceria isso se caso os caras estivessem vivos, né? Se tocasse agora, ia tocar pra muito mais gente do que tocavam quando eles estavam na ativa, especialmente nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil, na Argentina, eles tocavam pra estádios, mas lá nos Estados Unidos não. A outra banda foi uma banda que voltou agora, pouco recentemente, que é o The Mars Volta, que é uma banda... The Mars Volta, né? Voltou, The Mars voltou. Embora eles tenham voltado com um estilo um pouquinho diferente, tocando músicas mais curtas, eu queria ter visto The Mars Volta tocando músicas mais progressivas, que eles tocavam na sua encarnação anterior ali. Voltaram com uma coisa mais voltada para algoritmo de streaming, assim, com músicas de 3, 2 minutos, né? Mas de qualquer forma é legal igual, então pelo menos eles voltaram. Ele é a banda do Rodrigues, do Omar Rodrigues e do Cedric, né? Eles tocaram aqui, eles têm uma outra banda, né? Que é o At the Drive-In, que também tinha voltado e tocou aqui em 2019, foi antes da pandemia, eu vi eles no Opinião, com essa outra pessoa que é uma banda mais punk, mais funkeada e tal. E essa não, uma banda com uma pegada mais progressiva, que eu gosto também, que é muito legal, que é o The Mars Volta, e eles acabaram voltando. O The Mars Volta voltou. E eu me lembrei de outra banda que voltou este ano, Pantera voltou, exatamente. Pantera voltou, né? Sem os irmãos, que os irmãos faleceram, né? Os irmãos, que é o Jimmy Bagg e Daryl, né? Que era o guitarra, e o Vincent Paul, que era o batera. Aí, no lugar deles, o Zakk Wylde, né? Que foi descoberto pelo Ozzy nos anos... Guitarrista do Ozzy, né? Guitarrista do Ozzy. E tocava no Black Rebel Motorcycle. Isso, que teve aqui em Porto Alegre, né? E a pessoa aqui ficou sabendo do show no dia e acabou não indo. Acontece. A idade faz isso com as pessoas. Isso. O baterista é o Charlie Benante do Anthrax, né? E o baixista Rex Brown, original do Pantera, e o vocalista Phil Anselmo, né? E a banda tá fazendo turnê pelos Estados Unidos, né? E no começo, quando anunciaram o retorno da banda, os caras, não, deixa lá, deixa quieto, que é aquela coisa da nostalgia, né? Então, a galera tá curtindo e tá em êxtase, né? Ouvindo os clássicos do Pantera, Cemetery Gates, né? Mouth of War, Walk. Uma banda que marcou muito o final dos anos
60, que tinha no vocal uma das minhas vocalistas preferidas, a Rita Lee, né? Que era o Mutantes. Acabou. Ela acabou porque os irmãos Arnaldo, o Sérgio e o Arnaldo, né? Começaram a ter brigas internas aí. Eles quiseram virar Yes nos anos 70, né? E daí a Rita Lee encheu o saco pulou fora. E daí depois. Não sabe se a Rita Lee foi demitida, se ela foi. Ela namorava o Arnaldo Batista, né? Aí rompeu com ele. Aí acabou sendo demitida. Tinha o Liminha, que depois virou um grande produtor, aliás. Produtor dos Titãs também. Aí a banda ficou num hiato, né, de décadas. E como coisa boa sempre tem espaço pra voltar, né? Eles acabaram voltando, mas não a formação original, né? Voltou, é o Arnaldo, né? Que o Sérgio pirou, né? O Sérgio tá piradão. Não, foi o Arnaldo que pirou. O Sérgio tá... O Arnaldo que pirou. O Arnaldo que ficou internado. O Arnaldo ficou internado, tentou se matar uma vez, jogou da janela do instituto onde ele estava hospitalizado. Mas ele chegou a voltar e tocar também. Mas aí a banda pegou como vocalista Zélia Duncan e começou a fazer turnês pelo Brasil e até ia tocar em Porto Alegre este ano, né? Ia tocar em Porto Alegre, chegaram até esse ano e passaram para 2023. Aí, de novo, eles acabaram cancelando agora definitivamente o show por questões estratégicas, de montagem de palco, coisa toda, acabaram... Não vai ter mais show dos Mutantes aqui. Mas... Tem uma história dos Mutantes que o filho do John Lennon, Sean Lennon, né? Sean Lennon. Que era apaixonado por Mutantes e tal, porque ele é músico e também muito envolvido nessa nova leva de psicodelia e tal. E daí diz que o Sérgio Dias estava contando a história que se encontrou com o Sean Lennon, mas estava conversando com ele e tal, estava trocando figurinhas e o Sean Lennon, muito legal, Mutantes, sempre gostei e tal. Eu queria saber de onde é que vocês pegaram muitas influências, de quem que vocês se inspiraram. E o Sérgio Dias olhou pra ele e falou, teu pai. Your father. Com isso, a gente encerra essa parte de bandas que voltaram, né? E vamos pegar bandas que gostaríamos que voltassem e que não voltaram, que deveriam ter voltado, ou que deveriam voltar ainda, né? Vamos excluir os mortos, né? Ninguém vai aqui escolher os Beatles, né? Ou escolher, sei lá, os Ramones, né? Que daí teria que ressuscitar 4 Ramones pra voltar, e é muito poder de videogame pra fazer os 4 voltarem. Né? Então vamos pegar bandas que gostaríamos que voltassem, ou que deveriam voltar e não voltaram. Mariana Neck, quem você tem aí na tua listinha? Minha lista é polêmica, mas eu vou começar dizendo que... Sem polêmica não tem graça. Não, eu sou a rainha, né? Eu sempre tenho que lançar coisas, né? Já falei que não gosto de Sgt. Pepper, já falei que não gosto da Adele, então lá vem. Mas eu tava pensando, quando a gente falou aqui nos bastidores que seria esse tema, e eu me liguei que eu não sou tão dramática em relação a fins de bandas, assim. Eu acho que eu lido muito bem. Acabou, obrigada por tudo, tchau, e é isso, sabe? Eu tenho bateria sobre isso. Eu não fico, tipo, sei lá, em luto, assim. Acabou, ótimo, parabéns, vamos aí. Então eu selecionei aqui bandas que acabaram e não voltaram única e exclusivamente, ponto, assim, não que eu gostaria que voltassem, mas se voltasse tudo bem também, talvez, não sei, enfim. A primeira que eu escolhi, que eu achei que, enfim, pra quebrar aqui os parâmetros de rock pesado e tal, trouxe a banda mais importante, mentira, One Direction. One Direction, eles têm sua importância na cultura pop, sim. Daria pra fazer um programa especial deles, quem sabe, lançando aqui, né? É One Direction, todo mundo conhece. Acho que o Isidro ainda vai trazer New Kids on the Block aqui. Backstreet Boys voltou, né? Backstreet Boys quando voltou? Voltou, acho que voltou. Quem sabe One Direction não chega, né? Mas pra quem não sabe, tava aí... One Direction é da banda do Harry Styles? Olha só. Eu tenho isso, sei. Parabéns. Nota 10 em conhecimentos de cultura pop, Chico Isidro. Polêmica aqui, Mariana. Harry Styles já é maior que o One Direction? Sim. Ele conseguiu, tipo, ninguém lembra dele no One Direction. Às vezes eu fico pensando, nossa, ele era o cara do One Direction. Ele conseguiu separar a imagem Beyoncé dele. E o... Destiny Child. Umas coisas assim. Então, tipo, e tem gente que fica a vida inteira tentando desvencilhar a imagem da primeira banda, ou do primeiro grupo, e tem gente que consegue ser tão fácil como a Beyoncé, como Harry Styles. Todos os outros do One Direction ainda levam essa mala nas costas. Quem são os outros do One Direction? Olha, polêmicas. Tem a mínima ideia quem são os outros do One Direction. Polêmicas. Todos têm carreira solo. Flopada? Sim, mas tem. Mas o que mais ficou bem sucedido é o Harry Styles. Essa questão do cara que se via maior que a banda e acaba saindo da banda, né? Pra fazer carreira solo ali. Eu sou vocalista, apreço mais. Por que eu vou estar dividindo meus talentos? Meu talento e meu dinheiro com esses caras, né? Com esses mané. Aí pega e sai fora. O mais engraçado do One Direction, só pra finalizar, é que tipo, quem pediu pra sair foi o Zayn Malik, né? Provavelmente vocês não conhecem, né? Não. Tá, ele pediu pra sair, a banda continuou um ano. Ele queria fazer carreira solo, foi o primeiro a se lançar em carreira solo. A banda
continuou sem ele por mais um ano. E ele falou, pô, aí quem, né, é muito mais bem sucedido é o Harry Styles. Os outros estão ali num mar de flops, um pouquinho mais flop que o outro, mas todos no flop, assim, né? É isso, vivendo né? de dividendos do One Direction. Ainda. E eu acho que todos eles querem voltar, porque seria um bom jeito, O né? Direction Tirando o Harry Styles. Harry Styles tocou em Porto Alegre, né? Sim. Dublagem em Porto Alegre, quer dizer, né? Foi 2010, 2011, sim, por aí, né? Polêmicas, né? Mas sim, eles foram formados num programa de Dizem consultoria. Dizem que eu quis. Aí já que a gente tá em bandas, assim, controversas, vou falar de Oasis, que é uma banda que, essa eu posso dizer que eu não gostaria que voltasse, mas é uma banda que acabou e não voltou. Também não precisa. Eu nunca gostei. O mundo tá ok, né? O mundo está girando sem a presença dos irmãos Gallagher juntos. Saudoso Charlie Watts, que dizia que toda vez que ele ouvia Oasis, ele tinha vontade de escutar Beatles. A banda acabou em 2009, várias brigas, né? E os dois irmãos se lançaram em carreiras solos. Os dois estão bem sucedidos, eu acho, né? Felizes, sem a presença um do outro. Vendo o jogo do Manchester City. E falando asneira, né? O Noel Gallagher, né? Um cara que eu acho muito engraçado na história do Oasis, que durante o Oasis todo mundo era Team Noel, né? O Noel é mais legal, ele que compõe. E a história diz que não, né? Porque o Noel saiu falando besteiras aí, né? Quem quiser procurar, procure, né? Meio anti-vax, assim, umas coisas meio estranhas, né? Então o tempo mostrou que, na verdade, o Liam sempre foi mais legal que o Noel. A gente que não estava preparado para essa verdade. E a última banda que eu escolhi aqui, que não voltou, mas essa nunca vai voltar, mas talvez eu gostaria, não sei, enfim, que é o Smiths, né? É uma banda que acabou, que também são de Manchester, olha aí. Tal qual o Oasis. Morrissey e o Johnny Marr. Falando de gente polêmica e com opiniões controversas, Morrissey. Ame Smiths, odeie o Morrissey. O lema é esse, pra mim, pelo menos. Né? Smiths Murder, The Queen's Dead. Exatamente, então a banda acabou, né? Eu tava vendo ali, eles tiveram 5 anos de atividade, eles mudaram a música em 5 anos, é muito louco pensar, né? Espaço-tempo, assim, né? Essa é a teoria que eu vou falar, assim, ó. Tem bandas que eu acho o seguinte, ela tem um tempo útil de vida, tá? Ela lança discos que são fundamentais para a história da música e depois deu, não precisa mais. Foi legal, foi joia, foi um prazer. É Smith, não, eles não precisam ficar, sabe? Vamos revolucionar. Não, cara, acabou. Cada um segue a sua vida, vão curtir seus royalties, né? No caso do Smiths não, né? Porque deu briga pros royalties. Né? Royalties agora não rende muito por causa que não vende mais disco, né? Mas sabe, tem umas bandas assim que nos anos 80 tinha muita coisa assim dessas bandas assim. As bandas faziam uns discos, RPM foi o caso, né? Ele foi uma banda que voltou e fez um sucesso com o Rádio Pirata. Deu, não precisa mais. Meu trabalho aqui está feito, tchau, é isso. Isso, as bandas precisam aceitar o fim. Isso, Aí ficar insistindo com 4 coiotes, ficar insistindo com... Não, cara, larga, para, sabe? Então quer dizer que tu não tem nenhuma banda que deveria voltar, Chico? Posso ler as minhas aqui? Não. É como assim, o problema... Posso ir na minha lista aqui. O problema das bandas... Pulamos o Chico Zido. As bandas que eu gostaria que voltassem... Não tem como, né, cara? Só se reunisse no cemitério, né? Porque... Pois é, eu falei, o poder de ressuscitar a gente não tem. Mas a gente pode fazer, quer fazer um exercício de imaginação e quer pegar The Doors, assim, quer pegar os Beatles, quer pegar quem? Não, uma banda aqui da minha... Vamos botar defunto na mesa aí, vamos lá, pode pegar defunto aí. Boa, isso é boa. Não, assim... Falou, Beatles, não, só tem 2, né? Paul McCartney e o... Tem gente que diz o e-mail, né? Vamos por e o Ringo Starr, né? Já passaram dos 8 anos de idade, né? Até alguém fez uma piada até de humor negro, né? Posso falar humor negro, né? Humor negro, né? Humor que... Processo vindo. De que... sabe como reuniu os Beatles? O jogo do copo? Tu mata o Paul e o pato Ringo. Diz que o Paul já foi, né? Desde os anos 60, o Paul já dead, né? O Paul já estaria morto já, né? É o Billy Shears. O Paul já foi. Mas, não, fala mais, depois eu... Não, pode falar as tuas, vai com as bandas que tu gostaria. Pink Floyd, né? Essa é uma banda que eu pensei, essa banda eu não gostaria de ver o show. Essa banda eu gostaria de ver o ensaio e gostaria de ver o backstage, só pra ver as brigas. David Gilmour e Roger Waters juntos. Você imagina, né? Mas da banda dos 4 originais só não tem o Rick Wright, né? E o Sid Barrett, né? Que morreu? Mas o Sid Barrett ele participou do Beatles, depois ele foi demitido, né? Ele foi dispensado. Nick Mason, o Roger Waters e o David Gilmour estão por aí. Na biografia do Nick Mason, ele conta, não é com essas palavras, mas mais ele dá a entender, assim, na biografia, que naquele show que eles se reuniram pro Live Aid, lá em Londres, 2005, 2006, não sei, foi por aí. E diz que foi pra 2 músicas. Um show que deve ter durado o quê? 15 minutos.
foi insuportável. É. E dali eles já se deram conta de como era o processo e por que eles se separaram e de como era impossível. Porque é difícil tu tolerar o Roger Waters. É uma pessoa, deve ser muito complicada, né? E. Tocaram Comfortable Numb, tocaram Time. E tocaram. Não me recordo da outra. E foi um prazer, tchau, né? E até o David Gilmour falou, cara, às vezes quando eu tô lá num pub, lá e dou de cara com o David Gilmour, com o Roger Waters, dou um oi com a cabeça e era isso. Não tem... Foi muito difícil. Muito difícil, né? Imagina uma banda assim, Rich Blackmore, Roger Waters e Ginger Baker. Só os insuportáveis, assim, imagina? Só pessoas de temperamento difícil. Né? Pior, né? Pior. Tem que achar só uma vocalista. Deve ter um vocalista pra essa banda. Né? Não, deve ter. Vocalista Outra banda que me veio à memória agora, Led Zeppelin. Que voltou, né? Fez um show Sim, e depois... o Led Zeppelin fez um show, ele até gravou de 2007, né? Com o filho do John Bonham na bateria, né? E só que o Plant não quer mais saber, né? O Jimmy Page fala que eu gostaria de fazer uma turnê, reunir, né? E o Plant tá numa outra vibe agora. E esses dias esses tempos eles entrevistaram o Jimmy Page, mas volta e meia o Roger Plant fala e dá a entender, e depois ele volta atrás do Jimmy Page. Não, sempre que ele lança um disco, ele vem com essas letrinhas que é pra no momento que tá divulgando o disco, depois ele volta. Então eu já desisti, eu sei que não vai rolar, então nem perco meu tempo. Já entendi qual é a sacada, entendeu? Isso. Tu tá desaparecido, tu tá sem mídia, eu vou ter que... Né? Ele lança o disco, daí ele dá uma letrinha que pode voltar, daí quando tu chega, não. O vocalista do famoso vocalista histórico, vocalista do Led Zeppelin, Robert Plant, está com o disco novo da praça e pensando, quem sabe, em voltar com... É o media training do Robert Plant. Então eu vou nas minhas aqui, eu escolhi 3... uma é o The Kinks. The Kinks. Que embora seja uma banda bem antiga, eles já estão com a idade quase dos Stones, assim, ou quase. E também é uma banda que é a precursora do Oasis em treta entre brothers, né? Os irmãos Davis se odeiam, né? Ou se odiavam, porque até eles tiveram uma reaproximação agora um pouco antes da pandemia. Eles iam fazer uma turnê, daí deu a pandemia do coronavírus, eles suspenderam. E agora estão em conversação e tal, mas como a idade já é avançada, assim, eu não sei o quanto isso vai ser colocado em prática ou não, porque a banda está fazendo aniversário de 60 anos agora, se não me engano, alguma coisa assim, e eles estavam prevendo fazer uma turnê, fazer uns shows e tal, mas eu não sei o quanto isso tá evoluindo, mas era uma banda bem legal de se ver retornar, acho que desde os anos 80 ou 90 que eles não tocam juntos, então acho que The Kinks seria legal. The Kinks seria uma banda legal. São os precursores do heavy metal, né? A outra banda que eu gostaria de voltar é uma banda que não acabou, Mariana, mas é uma banda que sumiu, desapareceu. Tem até um projeto novo com os integrantes da banda, que é o Radiohead. Ah, sim, The Smile. Tem o The Smile aí, mas o Radiohead, em tese, não acabou. Você sabe por que Radiohead? Música do David Byrne. Deu Talking Head. Do disco 87, que é um disco conceitual. Tem uma banda que eu não consigo ouvir, que é o Talking Heads. Tem uma música que eu gosto, que é aquela Psycho Killer, mas o resto do... eu acho Talking Heads muito bom. Eu concordo com o Martin, a gente tá... Eu não consigo... É difícil, né? Não é difícil. David Byrne também, não sei. Gosto muito dele, mas... Psycho Killer eu gosto, mas fora Psycho Killer não... Mas enfim, Radiohead é uma banda que eu acho que deveria voltar a fazer shows. Não precisa cancelar o The Smile, eu gosto do The Smile, gostei desse disco, achei um disco muito bom. Tu não gostou do The Smile? Eu não ouvi, na real. Tu não ouviu? Não ouvi. Isso que eu gosto muito de Radiohead, mas eu achei curioso que metade é Radiohead e excluíram uns lá, né? Tipo, então, mas pensei que poderia dar treta interna, assim. Mas como eles já continuam tocando no The Smile e acho que até vai ter um outro disco depois desse, eu não sei em quanto tempo o Radiohead vai ficar parado. Assim. Então deve ter um hiato bem grande da banda aí. Então não sei se a banda não... aquele estado de... Quase morto, quase vivo, assim. Né? Então acho que vale uma banda que deveria voltar. Assim. E a outra é uma banda que é a segunda parte dessa estado de suspensão do The Smile, que é o baterista do The Smile, que é o Tom Skinner, que ele era um dos bateristas do Sons of Kemet, que é uma banda de jazz com uma pegada mais punk de Londres, que é uma das bandas do Shabaka Hutchins, que é um saxofonista. Ele tem uma banda de jazz com um lado mais cósmico e mais dance, assim, que é o The Comet is Coming. Ele tem uma banda que é com uma pegada mais africana, que é o Shabaka and the Ancestors, e tem essa do Sons of Kemet, que é uma banda quase
protopunk, assim, que é o Sons of Kemet, que é uma banda muito legal, mas que ele anunciou, talvez porque ele tenha tanta banda na manga, assim, que ele vai acabar com o Sons of Kemet, que é uma pena. A banda acabou esse ano, mas eu já quero que volte. Acho que vale, não precisa ter um time. Não deu nem tempo do corpo esfriar. Assim, não deu tempo do corpo esfriar, mas eu já quero que volte, que é o Sons of Kemet, que eu gosto muito do Shabaka Hutchins e todos os projetos dele. Só o último álbum solo dele, que é um álbum de flautinha bem calminho, que eu fiquei meio estranho, mas o resto não consegui engolir muito, assim, mas eu vou ouvir de novo pra ver se me desce, assim. Mas todos os outros projetos dele, inclusive o último disco do The Comet is Coming, é muito bom. Mas é isso, pessoal. Mais alguma coisa que vocês querem nessa jornada por bandas que voltaram, não voltaram, deveriam voltar? Ou sobre o Titãs, a Mariana? Quer falar alguma coisa sobre o Titãs? Tem certeza? Última chance, Mariana. Última chance pra falar. A única coisa que eu posso contribuir em relação ao Titãs é que conheço algumas músicas, tá, gente? Não se assustem, eu já conhecia. Bichos escrotos? Sei lá, Epitáfio, Flores... Como é que é? Cegos no Castelo, essas classes, Marvin, essas coisas assim. Mas eu tenho a impressão que eles não chegaram para gerações mais jovens, assim, eu acho que é uma banda que ficou meio assim, coisa de tiozão, sabe? Então não sei se agora nessa volta eles vão... parte do tiozão. Não fazer um rebrand, assim, talvez tentar chegar na gurizada mais jovem, assim, mas realmente é uma banda de pai e de mãe, sabe? É verdade. Todo pai e toda mãe tem um álbum. Mas eu acho que essa geração nos 80 meio que parou nos anos 90, assim, sabe? Legião Urbana é uma coisa. Tem mais Capitão Inicial. Kid de Abelha, Capital Inicial, Titãs, Barão Vermelho. Eles foram até os anos, talvez comecinho dos anos 2000, assim. E depois parou. Talvez precisa de um rebrand aí, né? Trabalhar em imagem. Eu acho que não só essa geração, como o rock nacional. Meio que... Mas eu tenho algo a dizer. Eu acho que o rock nacional é meio cafona, assim, né? Então... Eu não sei se o rock nacional é bem cafona. O rock é cafona. Não é cafona. Ou falta penetração, entendeu? Ou falta divulgação, ou tem a dificuldade. Porque tem um rock índio alternativo nacional. Claro, e é muito forte, né? Que é forte. Tem umas bandas legais, assim, mas eu acho que não tem a divulgação, não tem a penetração. Eles não conseguem chegar no mainstream, né? Não consegue chegar. Tem um ápice no nicho, assim, que é e muito tem um nichado, ápice assim. específico ali, sei lá, vamos supor, Eterno Rei, que é um que tá no ápice ali do que o rock pode chegar alternativo. E é ali, tipo, a gente não vem... Tem uma banda psicodélica que eu gosto muito, assim, que é Bike. Não sei se você já ouviu. É uma banda muito, muito legal, mas só, tipo, acho que, não sei, nem sei de onde é que eles são, acho que eles são de Curitiba, alguma coisa assim. Mas é uma banda muito legal, só que é uma coisa bem nichada. Assim, sempre assim, né? E é uma banda nova. Sabe? Pensar em estratégias aí, as bandas pra tentar porque o mercado é muito saturado por outros estilos, assim, sabe? Então é difícil de ter penetração. E daí essas bandas, assim, que são as antigas, que são as mais conhecidas, elas realmente pararam onde o rock penetrava, que era até onde tinha a MTV, que era um veículo de divulgação grande, ou a rádio, que também... o rock, a gente falou assim, Legião Urbana, Titãs, de Abelha, Balão Vermelho, RPM... Engenheiros do Havaí, Falas aqui, né? Engenheiros do Havaí, Nenhum de Nós, as bandas locais aqui, a Cachorro Grande, TNT, a Cascaveletes, essas bandas, o rock, ele tinha entrado muito forte na TV, no rádio, nos anos 80, anos 90, né? E quando essas mídias pararam... foi pro espaço, né? Aí, hoje... festival... E aí, aquela coisa, essas bandas... algumas são na estrada, né? Tem umas, mas vivem do passado, né? Vivem do são dos louros do passado. Louros do passado, né? Não se cria mais nada novo, não se cria mais um som novo, né? E hoje em dia é aquela coisa. Tu vai num show do, por exemplo, eu fui há uns 2 anos, eu fui no show do Paulo Ricardo, né? Do RPM. E ele toca o Rádio Pirata, né? Que eu falei mas aí eu acho que é isso que é um pouco que a Mari fala, porque lá fora tem bandas que, mesmo que elas vivam do passado, tipo os Stones, por exemplo, é uma banda que não lança lá nada novo, relevante há muito tempo, mas eles renovam o público. Tu vai no show dos Stones, tem essa galera antiga e tem uma galera mais nova, assim, que tu consegue renovar. As pessoas buscam, assim, né? Eu não sei se aqui isso acontece com essas bandas dos anos 80 e 90, se tu consegue fazer essa renovação, assim. A gente vai ver isso no show dos Titãs agora. Né? Isso. Tu vai ter essa renovação. Tu vai ter gente de 12, 13, 15 anos e gente de 40, 50, 60. Mas, por exemplo, no show que a gente foi do Kiss, né? Tinha várias gerações lá, né? Pois é, as bandas gringas tu consegue ter essa renovação. Banda gringa tu consegue. Tinha gurizada aqui eu não sei se tu tem. Tinha gurizada de 9, 10 anos, 15 anos...
todas as faixas etárias, né? Eu não vou dar uma opinião definitiva, porque eu não vou dizer, não tem. Daqui a pouco tu vai no show de Titãs e tem uma galera de 20 anos lá dentro. Mas por exemplo, quando eu fui no show do Paulo Ricardo, lá no Opinião, cara, como a Mali fala, as tiozinhas e as tiazinhas, né? Aquelas mulheres que eram adolescentes dos anos 80 que estavam lá curtindo o Paulo Ricardo da adolescência delas, né? Mas o Paulo Ricardo tem uma pegada mais romântica, né? Isso. Acho que ele é galã, ele é galã. Mas ele tava tocando o Rádio Pirata, né? E era isso. Mas é isso. Tá? Agradeço a participação, o convite. Espero ser chamado para mais vezes aí. Será chamado. Ainda vamos fazer um episódio de metal aqui. Não, eu gosto bastante de coisa pop, eu gosto de música, eu gosto muito de pop nacional. Né? As pessoas, só gosta de metal? Não, gosto de vários. Mas você conhece. Sei, claro. Mas você sabe a gente conversa muito sobre a gente conversa muito sobre música, eu gosto muito de música, né? Um dia eu tava ouvindo o Bob Dylan ali. E o Márcio, tô ouvindo Bob Dylan. Eu vou te indicar umas coisas do Bob Dylan mais novas aí. Eu tava tentando convencer o Chico a ouvir a fase cristã do Bob Dylan. Tentando convencer que tem coisas legais na fase cristã do Bob Dylan. E tem mesmo. Fazer um episódio fase cristã do Bob Dylan, Mariana. Boa. Muita audiência. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui e na próxima semana tem mais Fila Expressa. Até lá.